Seja a paz e a graça de Jesus, eu venho compartilhar o Evangelho hoje mais uma vez. Amados irmãos no Senhor Jesus, venho aqui fazer uma pequena reflexão no texto de Tiago, capítulo 3, versículo 3 a 18. Como entender esse texto, não vou ler os versículos, vou passar a ideia do autor, mas peço que leia o texto. Capítulo 3, Tiago disse que não era bom que houvesse muitas pessoas querendo serem professores na igreja. Mas por que Tiago falou isso? Ele disse isso porque é muito fácil as pessoas tropeçarem com suas palavras e assim influenciarem outras pessoas de um modo errado. O que mais acontece nesse mundo de hoje, nesse mundo pós-moderno? Pessoas são influenciadas erradas, pessoas são influenciadas a fazer o que não agrada ao Senhor, ou são influenciadas a fazer caminhos e tomar decisões erradas. Devemos entender que a língua do ser humano ela é muito perigosa. As Escrituras nos alertam que todos nós devemos ter cuidado com a nossa língua, principalmente aqueles que de fato querem ser professores na igreja, aqueles que querem anunciar as boas novas devem tomar muito cuidado, porque o julgamento para essas pessoas será muito mais rigoroso. Então, para evitar problemas como esse, Tiago escreve para as igrejas na dispensação, mostrando que é perigoso quando a sabedoria que algumas pessoas possuem é na verdade uma sabedoria terrena, uma sabedoria que só traz prejuízo para a igreja de Cristo. Foi por causa disso que Tiago iniciou a segunda parte do capítulo 3 com a seguinte pergunta: quem dentre vós é sábio e inteligente? Irmãos, baseando na palavra de Tiago, eu vou aqui compartilhar as boas novas do Reino do Senhor Jesus Cristo. Por meio da seguinte afirmação: é aquela que vem do céu. Para entendermos essa afirmação, iremos entender no texto que existem dois tipos de sabedoria. Primeiro, a sabedoria que vem do alto, e a segunda, a sabedoria terrena. O primeiro ponto que eu quero aqui compartilhar é o que seria a sabedoria terrena. Caros irmãos, existem muitas pessoas sábias neste mundo, sábias no sentido de possuir um grande conhecimento científico. Você deve conhecer pelo menos uma pessoa que seja sábia e entendida em alguma área de conhecimento humano. Você deve conhecer pessoas muito inteligentes, pessoas que possuem mestrado, doutorado, pessoas que de fato eles são até mesmo grandes palestrantes, cientistas. Essas pessoas estudam muito, dominam e fica muito mais fácil com suas habilidades de manipular algumas pessoas. Então, diversas coisas nesse mundo existem pessoas que manipulam. De fato, irmãos, você sabe, no sentido de possuir um grande conhecimento científico, não é ruim, não é algo terrível. Porém, infelizmente, esse tipo de sabedoria tem levado muitas pessoas para longe de Deus. Muitos cientistas, eles têm estudado tanto que eles se tornaram orgulhosos e dizem que não precisam de Deus. E muitos são ateus. Eles pensam que a religião é uma coisa para as pessoas ignorantes, para as pessoas desentendidas. Também, todo ser humano possui a sua própria filosofia de vida. Porém, infelizmente, esse tipo de sabedoria também faz com que as pessoas se afastem de Deus. É uma sabedoria terrena, é uma sabedoria falsa, é uma sabedoria que não está de acordo com os padrões de Deus. Por essa razão, quando Tiago escreve a sua carta, ele demonstrou preocupação com essa falsa sabedoria dentro das igrejas. Tiago estava preocupado com algumas pessoas que se apresentavam como sendo aqueles que sabem de tudo. Essas pessoas se achavam sábias e entendidas aos seus próprios olhos, mas, na verdade, elas não possuíam a verdadeira sabedoria. Elas possuíam a sabedoria deste mundo e não a do reino do Senhor. Uma sabedoria baseada em conceitos humanos. Uma sabedoria alimentada até mesmo pelas ideias de Satanás. Por isso Tiago pergunta: quem dentre vós é sábio e inteligente? As palavras de Tiago
funcionaram aqui como um verdadeiro balde de água fria as intenções daquele que pensava que era sábio e não era. Na história da igreja surgiram pessoas que queriam ser pastores de todo jeito e assim acabaram dividindo as suas igrejas. E isso ainda está acontecendo em nossos dias. Tiago disse que onde há inveja e rivalidade, existe confusão e todo tipo de coisa ruim. Esse tipo de sabedoria só traz prejuízo para a igreja. Que Deus nos livre dessas pessoas de tal sabedoria humana. Em segundo ponto, eu vou falar da sabedoria do céu, a verdadeira sabedoria. Tiago fala no texto que é aquela que vem do céu. É Deus Pai que concede a verdadeira sabedoria. É esta sabedoria que tanto eu como você devemos buscar. É esta sabedoria que devemos cultivar dentro e fora da igreja. Por essa razão, Tiago diz no capítulo 1 da sua carta: mas se tem alguém que tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos. E no capítulo 3, Tiago mostra as características da verdadeira sabedoria. Tiago diz que a verdadeira sabedoria ela é pura, pois não está contaminada pela influência maligna do mundo e do diabo. Tiago continua dizendo que ela é pacífica, isto é, ela ama a paz e promove a paz. Tiago mostra outra característica, dizendo que ela é gentil, ou seja, ela é amável e tolerante no trato com as pessoas. A sabedoria ela é obediente, pois é submissa ao ponto de aceitar repreensões e correção. Tiago mostra mais uma característica, dizendo que ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. Tiago continua dizendo que ela é imparcial e sem hipocrisia, ou seja, ela é sincera. Caros ouvintes deste canal de evangelismo hoje, estas características mostram que a verdadeira sabedoria é aquela que vem acompanhada com os frutos do Espírito Santo. Uma pessoa verdadeiramente sábia é aquela que semeia a paz dentro e fora da igreja. Uma pessoa que recebeu a verdadeira sabedoria não é alguém que é orgulhoso e que provoca brigas e confusões e discórdia dentro e fora das igrejas. Uma pessoa com sabedoria mundana está longe de ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é sábio e nunca vai conceder a verdadeira sabedoria para alguém que prejudica a igreja dele. Se você deseja a verdadeira sabedoria, então você deve olhar para Jesus. Jesus possui toda a sabedoria e todo o conhecimento que existe. Irmãos, quando o Senhor Jesus esteve neste mundo, as pessoas puderam ouvir a sabedoria da sua própria boca. Hoje temos as Escrituras e por meio dela nós também podemos desfrutar da sabedoria do Senhor Jesus Cristo, do seu ensinamento. Ore hoje e peça a Deus sabedoria. E nosso dever é ler e estudar as Escrituras e aprender o princípio da sabedoria. Se buscarmos, ficaremos cheios da sabedoria que Deus revelou em sua palavra. E assim saberemos como viver de um modo que agrada a Deus. Peço, faça uma reflexão. Qual a sabedoria você busca? Como tem olhado para as diversas situações da sua vida? Quando entra e quando sai, quando fala e quando fica calado, quando age e quando fica inquieto, e como tomar decisões corretas. Se agirmos de acordo com a palavra de Deus, seremos pessoas sábias, pessoas prudentes, pessoas cuidadosas e não agiremos como tolos neste mundo. Concluo dizendo que o Senhor nos abençoe com a verdadeira sabedoria. Fica aqui a reflexão, desejo a paz e a graça de Cristo Jesus.